Olá pessoal, como é que vocês estão? Eu estou muito bem, graças a Deus. Eu sou a Cláudia Josias, uma das administradoras do canal Ciência no Ponto. Guys, peço imensas desculpas por não ter conseguido postar o vídeo ontem. Ontem estava a ter alguns problemas técnicos. Prefiro não detalhar com exatidão. Mas sim, vou primeiro fazer uma recapitulação da parte teórica e vamos direto à parte prática, ok? Então, ontem nós estivemos a aprender de forma teórica como criar um projeto no NetBeans, qual é a diferença entre print, new line e print, isso já havíamos visto na nossa primeira aula. Havíamos visto também o que é uma classe, o que é o método main, por que é importante ter um método main, né? Porque é dentro do método main que as instruções são executadas. Falamos acerca também das variáveis, o que é uma variável. Eu dei-vos um exemplo de uma caixa para vocês conseguirem pensar no conceito de variável. Falamos também acerca das constantes, dissemos que a diferença entre as constantes e as variáveis é que enquanto as variáveis podem alterar o seu valor no decorrer do projeto ou no decorrer do programa, as constantes, elas são constantes. Uau! As constantes, elas não alteram o seu valor, ok? O valor dessas constantes são fixas. E ao invés de seguirem a forma típica, né? A forma típica de declaração de uma variável, que é simplesmente escrever o data type e depois o nome da variável. As constantes, elas agregam também ao termo especial final em Java, ok? Então depois estivemos a falar também do scanner. Nós dissemos que o scanner é que praticamente permite com que o usuário insira, né, os seus dados no sistema. Ok, tendo feita essa recapitulação breve, vamos aqui abrir o nosso NetBeans, ok? Vamos aqui abrir o nosso NetBeans, vamos apagar esse sistema. Então vamos aqui, ok, save, né? Então eu quero vos mostrar praticamente como é que é a interface do NetBeans. Eu acho que já mostrei na aula 1, mas não tenho a certeza, esqueci. Então esse é o nosso NetBeans, ok? Então tudo que eu estarei a abordar convosco aqui no NetBeans é praticamente o que estivemos a ver na aula passada. Até de preferência, deixa lá eu diminuir isto aqui assim e diminuir este aqui também, ok? Diminuir esta tela aqui também, desse jeito, que é só para a gente não se perder. Colocar isto aqui assim. A tela disto não diminui? Acho que não. Ok. Tudo bem, vamos lá colocar isto aqui assim. E vou pôr isto aqui. Então, ok. Esta é praticamente a nossa interface do NetBeans. A primeira coisa que a gente viu ontem, quando estávamos a falar de NetBeans, foi acerca de como criar um projeto no NetBeans. Oh, cancel! Então, para criar um projeto no NetBeans, vocês praticamente vão clicar aqui no File, vão clicar aqui em New Project e vocês praticamente vão selecionar que tipo de projeto vocês querem criar, dependendo do que vocês planejam atingir. Pode ser um Java with Maven, Java with Gradle, Java with Ant. Comumente utiliza-se o Java with Maven, então vocês vão entrar aqui no Java with Maven, clicar em Java Application, depois vir para aqui para Next. E vocês, como podem ver, tudo isto aqui já está praticamente definido. Aqui vocês só vão ter que escolher em que pasta e vocês querem colocar o vosso projeto. Então eu, em condições normais, ia colocar o nosso projeto, né, na pasta do canal de Ciência no Ponto. Então eu ia chegar aqui, abrir aqui Clyda Staff. Vocês estão a conhecer muito o meu computador, isso é perigoso. Uou, isso é perigoso. Então entramos aqui no canal de Ciência no Ponto e eu ia praticamente deixar aqui. Então depois o que eu ia fazer? Eu ia, né, definir o nome do meu projeto. Eu ia chamar, por exemplo, de Aulas Java. Então depois de ter isto, eu ia clicar em Finish, ok?
Como eu vos expliquei na aula passada, projetos geralmente são criados quando a gente quer reutilizar códigos e a gente quer praticamente criar algo grande. Então, para o nosso contexto, eu não vejo nenhuma necessidade de a gente agora criar um projeto, ok? Então, isto fica só para o vosso understanding, né? Para o vosso conhecimento. Não precisam criar nenhum projeto, então vamos clicar aqui no Cancel, vocês já sabem como criar um projeto. Agora vamos aqui para o Class e Método Main. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão entrar aqui, estão a ver aqui, New File, vocês podem clicar nesse ícone para criar um novo ficheiro ou podem simplesmente escrever Ctrl N. Então, vocês clicam em Ctrl N, entram aqui no Plant UML, isso aqui até acho que tem no meu NetBeans, porque eu uso também NetBeans para gerar gráficos, né, Class Diagram, mas ok. Então, vocês vão clicar aqui no Other. Então, no Other, vai vir uma parte onde é escrita Java File. Vocês vão clicar no Java File, vão clicar no Next e aqui vocês vão selecionar em que pasta vocês querem deixar o vosso ficheiro de Java. Então, como eu disse, eu geralmente deixo isso no canal Ciência no Ponto. Vou salvar, né? E aqui vamos escrever alguma coisa. Vou escrever aula 1, né? Aula 01. Atenção, os nomes dos ficheiros em Java não podem ter espaços, ok? Então, tem que ser aula 1 ou vocês colocam um underscore ou vocês juntam as coisas. Não pode ter espaço, ok? E depois, finitinho. Então, depois de ter isto feito, né? O nosso projeto está aqui, o ficheiro está aqui a processar. Vem com esses comentários aqui, vocês podem sempre deletar. Eu acredito que na aula passada eu vos expliquei que duas slashes assim, fazer um comentário, duas barras curvas assim, fazer um comentário, mas também tem comentário de múltipla linha que pode ser feito com uma barra curva, asterístico e barra curva. Tem duas formas de fazer comentário praticamente. Então, nós estivemos a falar de classe e método main. Notem que o nome que a gente definiu para o nosso ficheiro é aquele que será o nome da nossa classe. Nós estivemos a falar na aula passada que classe é praticamente a representação de algo real. Praticamente, uma classe é o esboço de algo real, ok? Então, é praticamente isso, e eu disse que iremos entrar mais em detalhes quando estivermos a estudar acerca de programação orientada a objetos. Então agora não há necessidade de vocês focarem muito nisso de classe e não classe. Agora tudo que vocês precisam saber, pelo menos nesta aula 1, é que quando vocês forem a salvar o nome do vosso ficheiro com um determinado nome, então esse será também o nome da vossa classe principal, ok? Então, eu havia falado também do método main. O método main é este aqui. Então, para que as instruções corram quando a gente der o run, né? Quando a gente clicar aqui e clicar run file, possam correr, a gente tem que escrever as instruções aqui dentro do main method, ok? Esse é um método. Novamente, não precisa se preocupar com esses termos muito especiais, porque irei fazer um vídeo onde eu irei dar bases, né, de programação orientada a objetos. Eu acho que tu há de vir a ter alguém nisso. Então, é praticamente isso. Então, a outra coisa que a gente viu, que estamos aqui, foi print new line e print, isso já havíamos visto, e aqui era como criar variáveis. Ok, vamos aqui fazer um sistema juntos, né? Vamos fazer um sistema juntos de praticamente, vamos criar um sistema que imprime dados de um usuário em forma de BI, né? Em forma de BI da pessoa, ok? Então, na aula passada eu vos falei acerca de scanner import, né? Eu disse que existem certas classes especiais em Java que nós podemos simplesmente fazer a importação sempre que a gente quiser usar. E uma dessas classes especiais é o scanner, né? Que permite com que nós possamos fazer com que o usuário insira os seus dados. Então, para fazer isso, o que a gente tem que fazer primeiro? A gente vai fazer import, né? java.e.guys útil.scanner.
Scanner. Eu acho que nos meus vídeos vocês já aproveitam a aprender inglês e português e programação ao mesmo tempo, ok? Então, tendo feito, né, a importação, vou escrever aqui, tendo feito primeiro a importação da classe especial em Java, o que a gente precisa fazer é, quando a gente for utilizar uma determinada classe no nosso sistema, a gente utiliza essa classe em forma de objetos. O que são objetos? Você diz java.util.scanner. Eu escrevi mal. Então, o que é uma classe? Como eu havia vos explicado, classe é praticamente um esboço. Mas o objeto real, ok, com uma planta de uma casa, a gente pode criar diferentes tipos de casa. Ou seja, eu posso construir uma casa. O Zurix pode construir uma casa também, mas a minha casa ser preta e a casa do Zurix ser branca. Mas nós todos seguimos a mesma planta, ou seja, a mesma classe. Então, quando a gente quer utilizar uma classe no nosso sistema, a gente utiliza essa classe em forma de métodos. Mas não precisa se preocupar muito com isso agora, porque nós iremos ver mais em detalhes quando estivermos a aprender a programação orientada a objetos. Então, tudo que vocês precisam saber é que para a gente poder permitir a entrada de input ou a poder permitir a entrada de dados no nosso sistema, a gente tem que fazer o seguinte: scanner. Então, depois, scanner é o nome da nossa classe, então a gente tem que definir o nome do nosso objeto. Eu vou usar Leia, porque era o que a gente usava no Visual G, só para vocês continuarem ainda familiares, né? Familiarizados, assim, né? Então, scanner Leia, depois new scanner e entre parênteses system.in. Então, é praticamente essa a estrutura. Eu escrever mal ultimamente. Então, essa é praticamente a estrutura. Então, a gente definiu o nosso scanner Leia, né? É o que a gente fez aqui, ok? Então, tendo já o nosso scanner Leia, eu disse que nós queremos permitir com que o usuário insira os seus dados e fazer a impressão como como se fosse, né, um BI, né? Então, vocês já sabem que ao invés da gente ter que escrever manualmente system.out.printNewLine, assim manualmente, a gente pode simplesmente escrever o seguinte. Escrevi mal aqui, ok? PrintNewLine. A gente pode simplesmente fazer o seguinte: salt, então depois a gente clicar na tela Tab e vai aparecer automaticamente assim. Na aula passada, meu computador me bifou, me de sair assim, então a primeira coisa que a gente vai fazer é, vamos dar um título, né? Eu vou escrever aqui no meio, acho que aqui é meio, bilhete de identidade. Deixa lá eu abrir um pouquinho mais. Bilhete de identidade, ok? Então, qual é a primeira coisa que aparece no bilhete de identidade? É o nome da pessoa, ok? Então, nós vamos escrever aqui o seguinte: salt, né? Que é o que vai imprimir na tela. Insira o seu nome, ok? Então, para podermos ter algo que guarde o nome da pessoa, nós precisamos criar uma variável nome. E como nós podemos aprender na aula passada, as variáveis, o data type, ou o tipo de dado, né, que armazena variáveis do tipo texto, é o string. Então, a gente vai chegar a escrever aqui string, depois o nome da variável, vou escrever aqui nome. Então, como nós queremos permitir com que o usuário insira o dado dentro do sistema, nós não queremos definir o nome. Então, nós vamos usar aquilo que a gente definiu aqui, no caso que é o Leia. Então, vai ser string nome, depois Leia, dot, no caso que é ponto, next. Sempre que for um string, então a gente escreve next line ou simplesmente next. Mas, comumente a gente utiliza next line, ok? Então, com isso, nós vamos permitir com que o usuário insira no sistema o seu nome, ok? Querem ver como é que fica mais ou menos? Então, vamos a isso. Vamos rodar o ficheiro, né? Vamos rodar aqui o ficheiro.
Então vai, sempre que a gente clica em Run File, praticamente ele salva e depois começa a rodar. Então aqui insira o seu nome. Eu vou escrever o meu nome é... Não, vou escrever um nome hipotético, Joana Brooklyn. Então, yeah, fica praticamente assim. Então, como aparece no nosso sistema, ok? Yeah. Então, insira o seu nome. Queremos que o usuário também insira a sua idade, né? Então, para poupar tempo de vídeo, eu vou fazer aqui, vou fazer Ctrl C, depois vou fazer Ctrl V, né? Então, insira a sua idade, né? Idade. Então, como idade, a gente sabe que idade é um valor inteiro, então a gente não pode usar string, a gente tem que usar o quê? Um int. Então vamos chegar a escrever aqui int, depois idade, né? E idade. E vamos de novo, vamos escrever o quê? Leia. Como é um int, então a gente vai usar o quê? Next int. Então é praticamente como vai ficar assim. Então, para além de idade, o que aparece no meio? Parece Estado Civil. Yeah, Estado Civil. Ok, eu só vou colocar 3 coisas, né? Colocar aqui Estado Civil. Vamos a isso. String civil. Estado Civil. Então, yeah, praticamente vai aparecer assim. Então, com isso, vamos cá salvar, né? Para salvar, vocês podem escrever Ctrl S e depois vamos aqui, né? Rodar o nosso ficheiro. Ao rodar o nosso ficheiro, notem que o que vai aparecer é aquilo que a gente colocou para imprimir e vai sempre dar um espaço. Esse espaço para a gente poder inserir é graças ao scanner, né? Graças ao layer que a gente escreveu lá no sistema, ok? Então, vou escrever o meu nome. O meu nome é Joana. Então, minha idade, eu tenho 17 anos. O meu... Guys, esquecemos de alterar, tipo, aqui para escrever o seu estado civil. Insira o seu estado civil. Vocês me deixaram mesmo escrever, insira o seu nome na parte de insira o seu estado civil. Oh my goodness, vamos rodar esse ficheiro de novo. Vocês como é crazy. Eu estava like, ei, por que o ficheiro está a pedir para eu inserir o meu nome 2 vezes? Oh my god. Então, yeah, insira o meu nome, Joana. Insira a minha idade, 17 anos. E insira o meu estado civil. Oh, por que não está meu typing, meu keyboard? Oh, o que está a acontecer? Não está a escrever meu keyboard, solteira. Alguma coisa aconteceu no meu keyboard. Geralmente, o que costuma acontecer é que pode não permitir o Java, às vezes, quando está deparado com 2 next lines, pode ter problemas, às vezes, de impressão. Então, geralmente, eu aconselho a colocar um espaço para next. Então, vamos lá ver se agora vai aceitar eu escrever o meu nome aqui. Eu não sei porque que isso acontece. Esse é um dos bugs que acontece pelo menos no NetBeans. Geralmente acontece isso, né? Então, Joana. Insira a minha idade, 18 anos. E o meu estado civil, solteira. Ok, agora está tudo bem. E já está. Então, já tendo os dados já salvos, vamos lá fazer a impressão desses dados, ok? Para fazer a impressão, vamos aqui, né? Vou copiar de novo isto aqui. Bilhete de identidade. Depois vou colocar aqui salt, né? Nome. Depois vou colocar mais nome da pessoa. É assim praticamente como a gente faz a formatação. Para quem assistiu os vídeos de Visual G, já estão, ou para quem tem noções de Visual G, já está um pouquinho mais familiarizado, porque praticamente tudo que vem dentro de aspas é aquilo que vai ser imprimido tal como está, e quando a gente coloca a variável, o que vai ser impresso é o que está dentro da variável, né? O valor que a gente armazenou dentro da variável, né? Então depois a gente vai escrever de novo salt, e vamos escrever aqui idade, depois vamos colocar aqui mais idade. Ok, só para deixar as coisas bonitas, vou colocar ponto e vírgula.
mas, entre aspas, ponto e vírgula. Depois vou colocar aqui saúde, estado civil. Estado civil, então estado civil, depois ponto, ok? Depois vamos salvar aqui e vamos rodar. Então, estamos aqui a rodar o programa. Vamos lá ver se conseguimos, né, executar. Então, esse será o meu nome. Vou colocar aqui Clyda Josias Wanheka. A minha idade, vocês não precisam saber a minha idade, vou colocar 50 anos. O meu estado civil, vou colocar casada. Yeah. Então, o que aconteceu aqui no estado civil é também uma das consequências da gente colocar esse leia next, ok? Porque o que acontece é que ele esperou receber o valor nesse next line, mas depois, por conta daquele next, acabou recebendo o valor do meu espaço em branco, ok? Então vamos remover e ver como é que funciona mais ou menos, porque às vezes o NetBeans começa a ter aqui os bugs quando a gente tem, por exemplo, 2 nexts, mas um é do tipo int e outro é do tipo string, né? Então nome, Clyda Josias Wanheka, a minha idade, 18 anos, e estás a ver, não me deu um espaço para colocar o estado civil. Então o que é que eu vou fazer? Como forma de eliminar esse erro, eu vou colocar aqui next line, like this. Yeah. Vou fazer assim, como forma de minimizar aquele erro. Então vamos lá, rodar o programa de novo. Resolvemos bugs juntos aqui do NetBeans. Vamos lá rodar. Ok, então Clyda JU, depois 50 anos, estado civil, casada. Então sim, agora está tudo bem, como vocês podem ver. Então é só uma questão de colocar o layer next line aqui, ao invés de aqui, porque aqui praticamente estaremos a criar um espaço, enquanto já, não faz sentido. O correto seria colocar aqui. Geralmente costuma apresentar esses problemas quando nós fazemos a inserção, permitimos a inserção de dados por parte do usuário, mas enquanto temos diferentes tipos de data types, no caso temos um string e temos um int, e depois aqui de novo vamos ter um string, então geralmente o NetBeans costuma ter problemas. Então é sempre bom usar de novo meio que um layer next line para permitir com que haja espaço, quebra de espaço entre aqui e o próximo data type praticamente. Então, mas é praticamente essa a aula de hoje, guys. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido também. Então, qualquer dúvida, não hesitem em deixar nos comentários ou deixar também na nossa comunidade de programadores. E não se esqueçam de fazer o exercício que a gente deixou como TPC, que é este aqui, carta de apresentação. Perguntar o nome, a idade e a cidade e guardar respostas em variáveis e imprimir tudo em formato print new line.